Agar não era hebreia, era apenas uma serva egípcia explorada, humilhada e agora grávida, sozinha e fugindo pelo deserto. Aos olhos humanos, um caso perdido, mas alguém a encontrou no caminho. O anjo do Senhor, e quem conhece bem a Bíblia já entende na hora. Quando aparece o anjo do Senhor, com artigo definido, provavelmente não se trata de um anjo comum, mas de uma manifestação do próprio Cristo antes da encarnação. Aqui ele não manda fogo do céu, não abre o mar, ele faz algo simples, a chama pelo nome. Agar, serva de Sara. E preste atenção, até então ela era apenas a escrava, a serva. Mas Deus olha para quem o mundo não vê. E depois de falar com ela, o anjo faz promessas que só Deus pode fazer. E ao mesmo tempo o texto muda, já não é mais o anjo, mas o Senhor, quem falava com ela. Agar entende na hora, tu és Deus que me vê. Sabe o que isso significa? Que Cristo não se preocupa apenas com grandes heróis da fé. Ele também vai atrás de quem é aparentemente sem importância e está esquecido no deserto. Servimos a um Deus que vê e ouve o nosso clamor quando sofremos. Agora, Gênesis 18 começa de forma simples. Apareceu o Senhor a Abraão. Mas como foi essa aparição? Deus falou do céu, mandou um profeta, enviou uma visão? Nada disso. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens em pé diante dele. Abraão corre, prepara água, pão e um banquete. E os 3 comem com ele. Um deles fala com autoridade divina. E o texto não deixa dúvida. O próprio Senhor estava ali sentado à mesa. Não é uma visão simbólica, é Deus aparecendo em forma humana, caminhando, conversando, comendo, em uma manifestação temporária e visível. Mais tarde, os outros 2 anjos vão para Sodoma e o Senhor desaparece. Alguns anos depois, em Gênesis 22, Abraão sobe um monte com seu filho amado ao lado. O momento chega. Abraão amarra Isaque, levanta o cutelo. Ele está realmente disposto a entregar tudo. Então, de repente, o anjo do Senhor aparece na cena, não como espectador, mas como aquele que tem autoridade para interromper o sacrifício, dizendo: Abraão, Abraão. E o que ele diz em seguida revela algo extraordinário. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Percebeu o detalhe? Ele começa dizendo temes a Deus, mas logo declara, não me negaste teu filho. Se fosse apenas um mensageiro, teria dito, não negaste teu filho a Deus. Mas ele fala de si, falando como o próprio Deus. Logo, esse não é um anjo comum. Mais uma vez é Cristo se manifestando antes da encarnação. Em Gênesis 31, Jacó está com problemas com Labão depois de anos sendo enganado e explorado. E enquanto toma coragem para partir, ele relembra uma visão que havia recebido tempos antes, um sonho em que o anjo do Senhor lhe apareceu. Até aí parecia apenas mais uma mensagem celestial comum, mas então esse anjo revelou algo surpreendente sobre sua identidade. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde fizeste um voto. Isso tudo é muito estranho, porque nenhum anjo falaria assim. O anjo nunca usurpa a posição divina. Eles sempre apontam para Deus, mas nunca falam como Deus. Mas esse anjo fala na primeira pessoa como Deus. Lembra promessas feitas a Jacó anos antes e ordena com autoridade divina. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Ou seja, esse não é um anjo comum, é uma manifestação do próprio Cristo antes da encarnação. Pouco tempo depois, em Gênesis 32, na noite em que Jacó estava prestes a reencontrar Esaú, seu irmão gêmeo e rival, ele descobre que o maior confronto não seria com o homem que odiava, mas com o Deus que o transformaria. O texto diz, lutou ele com o homem até o romper do dia. Mas rapidamente fica claro que esse homem não é apenas humano. Com um único toque, ele desloca a coxa de Jacó. Algo impossível para qualquer lutador comum. Mesmo ferido, Jacó se agarra a ele e diz, não te deixarei ir se não me abençoares. Ou seja, ele reconhece que está diante de alguém com autoridade divina. Então vem a revelação, teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Mas há um detalhe ainda mais impressionante. Jacó pergunta o nome daquele homem e ele não revela. O mesmo mistério se repete em outras aparições de Cristo no Antigo Testamento. Por isso Jacó confirma, tenho visto a Deus face a face e a minha vida foi salva. Alguns séculos depois, Moisés estava apenas cuidando das ovelhas, vivendo uma vida comum, tentando esquecer o passado. Mas no meio do deserto, ele vê algo estranho, uma sarça pegando fogo, mas que não se consome.
Até aí poderia ser apenas um fenômeno curioso, mas o texto revela o verdadeiro mistério. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo. Só que alguns versículos depois, aquele que está na sarça fala com autoridade que nenhum anjo comum poderia ter. Eu sou o que sou. Um anjo não fala isso. Nenhum ser criado pode usar esse nome. Quem está ali é o Deus eterno, autoexistente, aquele que é e sempre foi. Tudo indica que é Cristo antes da encarnação. Aquele que séculos depois diria aos fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Eles entenderam na hora, por isso quiseram apedrejá-lo. Jesus estava se identificando com o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça. Josué estava prestes a enfrentar a cidade fortificada de Jericó. Ele é o líder do povo, o comandante da batalha, mas de repente ele encontra alguém ainda maior. E levantando ele os olhos, viu, e eis que estava em pé diante dele um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué faz a pergunta mais lógica: você é amigo ou inimigo? A resposta surpreende. Na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Ou seja, ele não veio para ser aliado, ele veio para ser Senhor. A reação de Josué revela quem esse homem realmente é. Josué se prostra com o rosto em terra e pergunta: que ordens meu Senhor tem para mim? Se fosse um anjo comum, ele rejeitaria a adoração imediatamente, como aconteceu em Apocalipse. Mas esse homem com a espada aceita a adoração e ainda diz: descalça as sandálias, porque o lugar em que estás é santo. Essa frase é a mesma palavra que Deus disse a Moisés na sarça ardente. Ou seja, o mesmo Deus que apareceu no Sinai agora está diante de Josué como capitão do exército celestial. Gideão não era um guerreiro corajoso, era um homem escondido malhando trigo dentro de um lagar para não ser visto pelos inimigos. Mas é justamente ali que o anjo do Senhor aparece. O mais interessante, o anjo não chega com espada desembainhada, nem com relâmpagos ao redor. Ele simplesmente senta debaixo de uma árvore e fala: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão não entende nada, questiona, reclama, discute sobre o abandono de Deus, e o texto muda de novo. Então o Senhor se voltou para ele e disse: percebeu a transição? Começa com o anjo do Senhor e de repente o narrador chama ele de o Senhor. Não é outro personagem, é o mesmo falando, ou seja, o anjo do Senhor é o próprio Deus. Para confirmar isso, Gideão faz um pedido ousado: não vá embora antes que eu traga minha oferta. O anjo então aceita o sacrifício, toca com o cajado e fogo sai da rocha e então desaparece. A reação de Gideão não deixa dúvidas: estou condenado, vi o anjo do Senhor face a face. Mas Deus o acalma: fique em paz, não tenha medo, você não morrerá. Antes do juiz Sansão nascer, Deus decidiu anunciar um milagre com antecedência através de uma aparição direta do anjo do Senhor. Primeiro ele fala com a mãe de Sansão, depois volta e fala com o pai, Manoá. Fascinados com aquela figura divina, eles fazem uma pergunta essencial: qual é o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando tudo isso se cumprir. A resposta é enigmática: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? A palavra hebraica usada aqui para maravilhoso é a mesma utilizada em Isaías 9:6, quando o Messias é chamado de maravilhoso conselheiro. Ou seja, esse anjo tem um nome que pertence ao Messias. Mas o sinal mais impressionante vem a seguir. Manoá prepara um sacrifício ao Senhor. O anjo aceita e sobe na chama do altar para o céu. A reação de Manoá confirma quem ele é: certamente morreremos, pois vimos Deus. E ele não foi corrigido. Esse anjo é Deus. Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal, tão quente que os próprios soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram apenas de chegar perto. Era para ser morte instantânea, mas de repente o rei se levanta e assustado pergunta: não foram 3 os homens que lançamos amarrados dentro do fogo? Pois vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e o quarto é semelhante a um filho dos deuses. E no verso 28 ele conclui: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Ou seja, aquele ser misterioso é chamado ao mesmo tempo de semelhante a um filho dos deuses e de anjo enviado por Deus. Muitos estudiosos cristãos veem aqui uma manifestação de Cristo antes da encarnação, uma cristofania. Mas outros observam que o texto não afirma diretamente que era Cristo. O que temos é uma narração da percepção de Nabucodonosor, podendo ser nesse caso simplesmente um anjo enviado por Deus.
Já em Daniel 7, o profeta vê uma figura misteriosa, como o filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Essa frase não é poética, é teológica. No Antigo Testamento, vir nas nuvens é linguagem exclusiva para Deus. Nenhum anjo é descrito assim. Só o Senhor cavalga sobre as nuvens. E o que acontece com esse filho do homem? Daniel continua: foi-lhe dado domínio, glória e reino, e o seu domínio é eterno, que não passará. Ou seja, essa figura não é apenas celestial, mas divina. Não é à toa que Filho do Homem foi o título preferido de Jesus. Ele usou mais de 80 vezes nos evangelhos. Sempre que dizia isso, ele não estava apenas dizendo eu sou humano. Ele estava se colocando como aquele que Daniel viu. E isso ficou explícito no momento mais dramático do evangelho de Marcos. Durante o julgamento diante do Sinédrio, o sumo sacerdote pergunta: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus, que havia evitado declarações diretas até então, finalmente responde: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O resultado? O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: ouvistes a blasfêmia. Eles entenderam perfeitamente. Jesus não estava apenas reivindicando ser um profeta ou um rei terreno. Ele estava reivindicando seu próprio Deus. Depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e declara: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E isso é Daniel 7 se cumprindo. Anos depois, Daniel tem uma visão impressionante de um homem glorioso. Seus olhos eram como tochas de fogo, seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e o som de suas palavras era como o estrondo de uma multidão. Essa descrição lembra imediatamente a de Cristo em Apocalipse 1. Olhos de fogo, pés como bronze reluzente, voz como muitas águas. Não é coincidência. O que João viu no fim dos tempos, Daniel viu séculos antes. A mesma presença gloriosa, o mesmo Senhor da glória. Os homens que estavam com Daniel fugiram aterrorizados, e o profeta caiu sem forças, como morto. A mesma reação que João teria diante de Jesus glorificado em Pátimos. Agora, se você tem interesse de também aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica, também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para conhecer a plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!